Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento da equipe Brasil TelexBit. Meu nome é Luiz Henrique e eu vou estar falando aqui para vocês um pouquinho hoje sobre o que é Bitcoins, porque a gente sabe que a nossa empresa TelexBit, ela trabalha utilizando os Bitcoins tanto para a pessoa fazer a adesão à empresa, quanto para a pessoa poder sacar os ganhos dela, mas muitas pessoas não sabem ainda o que é Bitcoins, apesar de ele já estar bem popularizado no mundo, ainda tem pessoas que não sabem. Então eu fiz esse slide aqui para poder explicar um pouquinho mais, poder detalhar um pouco mais para vocês aí da nossa equipe, para vocês poderem até saber explicar melhor para as pessoas o que é essa moeda que vem revolucionando a economia global. Primeiramente, é importante a gente saber que os Bitcoins eles já são um sucesso mundial. Cada vez mais pessoas vêm falando dele. A gente pode ver, por exemplo, o CEO da Microsoft, Bill Gates, né, ele falando: Bitcoins é melhor do que dinheiro. Ele afirma que Bitcoin já é melhor do que dinheiro. E ele é um dos homens mais ricos do mundo. Então, se você está vendo o homem mais rico do mundo falar que Bitcoin é melhor do que dinheiro, alguma coisa ele deve saber em relação a isso, né? Aí temos também o Al Gore, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim: eu penso que dentro do universo dos Bitcoins, o algoritmo se coloca na função de governo, o que é maravilhoso. Ou seja, os Bitcoins eles não têm um governo centralizando. Então é uma moeda mundial, global e sem ter ninguém controlando ela. Então as pessoas elas têm a liberdade de poder utilizar os Bitcoins sem ter medo de ser bloqueado ou de qualquer outra coisa nesse sentido, porque não tem um governo controlando ele. Todo mundo pode utilizar os Bitcoins em qualquer lugar do mundo, a internet é o limite dele. Temos também aí Barack Obama, o atual presidente dos Estados Unidos também, dizendo que Bitcoins é como você ter uma conta na Suíça no seu bolso. Por quê? Porque você tem a praticidade de você poder ter aquele dinheiro, e é um dinheiro que a partir do momento que ele está ali em Bitcoins, como eu já disse, ele não é rastreado, ele não é controlado por nenhum governo. Então você tem a liberdade de poder utilizar o seu dinheiro sem ficar sendo monitorado. E o apresentador Jim Cramer, ele diz assim: eu legitimei os Bitcoins no seriado The Good Wife, e agora o que eu posso fazer? Ele tweetou. Ele é o apresentador do programa Mad Money da CNBC lá dos Estados Unidos. Também uma pessoa aí a mais falando dos Bitcoins. Mas o que é os Bitcoins? Primeiramente, é interessante a gente entender o que é uma criptomoeda. Os Bitcoins ele é uma criptomoeda. A criptomoeda, primeiramente, nós vamos entender ela é um código gerado através de uma combinação de códigos únicos. E dessa combinação surge uma nova criptomoeda. Cada criptografia dessa, ela é única, ela não pode ser duplicada. Então isso torna todas as transações seguras. Então o Bitcoin ele é um código induplicável. E esse código aí, cada vez que é gerado um código desse, é gerado uma nova moeda. Então ele é gerado de uma forma limitada, também existe um limite para a quantidade de Bitcoins. E assim como o ouro, por exemplo, ele tem um limite de quantidade de ouro. Cada vez mais pessoas querem ouro, só que não tem uma quantidade grande de ouro, o que acontece? Começa a ficar cada vez mais caro. O Bitcoin é a mesma coisa. A gente hoje atua com frações de Bitcoin. Então o Bitcoin hoje está a mais de R$2.300. Então se você quiser, por exemplo, comprar uma coisa de 10 reais com Bitcoins, consigo. Mas eu pago com uma fração de Bitcoins. E aí com isso nasce os Bitcoins. O Bitcoin é a primeira criptomoeda do mundo. Ela foi criada em 2009 por uma pessoa com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e que em 2015 foi o primeiro anônimo a ser indicado ao Prêmio Nobel pela criação dessa moeda, ou seja, uma pessoa que é um pseudônimo, né, não é o nome real dele, mas mesmo assim sem as pessoas saberem quem é ele foi indicado para o Prêmio Nobel, para vocês saberem o tamanho da importância que é os Bitcoins. E com certeza, isso é uma opinião minha, mas eu tenho certeza de que os Bitcoins vão se tornar ainda uma moeda global e a moeda única no mundo. Por quê? Porque tem muitas vantagens os Bitcoins. Por que ele é melhor do que dinheiro? Rapidez nas transações. A gente consegue transferir a quantidade que quiser. Por exemplo, hoje eu tenho, vamos dizer, R$200 mil na minha conta e eu quero transferir para uma outra pessoa esses R$200 mil. Eu tenho que ir lá pedir autorização para gerente, eu tenho que pedir a liberação desse dinheiro. Tem todo um trâmite para conseguir trabalhar esse dinheiro aí. Com o Bitcoin não. Alguns cliques a gente já faz a transferência da carteira da outra pessoa. Aceitação mundial. Diversos países já aceitam Bitcoins. Tem países em que quase tudo você consegue comprar com Bitcoins, não precisa nem trocar ele mais. Eu dou até um exemplo dos Bitcoins para a pessoa entender como ele é uma moeda. Digamos assim, que eu fui para a Argentina
Aí eu voltei de lá, voltei com pesos argentinos, a moeda vigente na Argentina. Cheguei aqui no Brasil e eu tô só com peso argentino na minha carteira. O que eu faço? Para eu poder comprar alguma coisa, eu tenho que ir num lugar que aceite peso argentino, correto? Ou então eu tenho que ir numa casa de câmbio e trocar ele por real para poder utilizar. Os bitcoins é a mesma coisa. Eu tenho bitcoins, o que eu faço com ele? Ou eu vou num lugar que as pessoas aceitam esses bitcoins, ou eu vou numa casa de câmbio, tem diversos sites aí que faz essa troca de bitcoins, e eu vou lá e troco por real. Ou se eu estou nos Estados Unidos eu troco por dólar, se eu estou na Europa eu troco por euro, entendeu? E fico com a moeda ali do país. Só que muitos lugares já aceitam os bitcoins, então a gente não está tendo mais nem essa necessidade de ficar trocando ele toda hora. Ele tem um baixo custo para aceitação, no comércio. Quero passar a aceitar bitcoins. O que eu preciso? Ter um celular, instalar o programa, ele cobra lá centavos para cada transação. É uma coisa quase que irrelevante ali. Diferente de uma máquina, por exemplo, de cartão de crédito, que o estabelecimento vai pagar 6% por aí. Ali nos bitcoins não, é só alguns centavos em cada transação. E a moeda que mais valoriza no mundo, vale muito mais do que ouro hoje. Como eu disse para vocês, os bitcoins já estão a mais de R$2.300. Então, e cada vez valorizando mais. A perspectiva é que no próximo ano passe de 3.000. Para vocês verem como essa moeda valoriza. Segurança e sigilo. Então a gente tem segurança nas nossas transações e sigilo também, porque a partir do momento que eu tenho uma carteira de bitcoins, aquela carteira ela não tem o nome de quem é o dono da carteira. A pessoa que tem o acesso àquela carteira, tem a senha, ela é a dona da carteira, como se fosse um título ao portador. Então eu transfiro dinheiro para você, você transfere dinheiro para outras pessoas e nada disso fica sendo ali controlado por ninguém. Então isso dá uma segurança e um sigilo nas nossas transações. E não necessita de um banco, ou seja, a gente não fica amarrado a um banco. Já conheço pessoas, por exemplo, que tinham lá fazendo transações no banco, de repente o banco convidou a pessoa a fechar a conta dela simplesmente, eles não dão a mínima para você, você tem que sair, arrumar um outro banco, porque eles sabem que as pessoas dependem, né? Os bancos sabem que a gente depende dos bancos, mas com os bitcoins a gente não depende, a gente consegue fazer a transação independente de banco. Então essas são algumas das muitas vantagens que os bitcoins têm. E aqui tem algumas notícias sobre o Bitcoin para vocês verem como é que ele está rodando no mundo. Então a Mastercard, por exemplo, ela começou a investir, está fazendo investimento forte em Bitcoins. Então ela está querendo já migrar algumas coisas para essa área, porque sabe que os Bitcoins é uma tendência, né? Então investir nessa área com certeza vai ter um retorno muito grande. A gente tem também na revista Exame, falando que os bancos perceberam a tecnologia Bitcoins e é o futuro do seu serviço. Então existe já agências bancárias que estão utilizando os bitcoins, já estão até com gerentes para a gente poder fazer transações de bitcoin. A gente vai lá no banco, consegue comprar bitcoins através do banco já. Então eles já estão também migrando, porque sabe que é uma tendência de mercado. E com a crise no Brasil, os bitcoins também começaram a se expandir cada vez mais, porque os comércios começaram a aceitar bitcoins para poder atrair mais clientes, pessoas que têm bitcoins. Se ela tem duas lojas para escolher, uma loja aceita bitcoins, a outra não aceita, eu tenho bitcoins, eu vou na que aceita. Então isso aí também ajuda no marketing das empresas. Então a gente tem essa reportagem da Folha que fala disso, fala da utilização da criptomoeda aí para poder vencer a crise. E essa reportagem também eu acho muito interessante, ela que existe um estado na Europa lá chamado Liberland, que ele se separou, né? Tá formando um estado novo ali, e eles decidiram que a moeda oficial do país vai ser bitcoins. Eles não querem ter casa da moeda, não querem ter essa preocupação em emitir dinheiro, nada disso. E com os bitcoins sabe que a transação é mais segura, mais fácil de se auditar também. Então eles resolveram que a moeda oficial do país vai ser bitcoins. Então nesse país, por exemplo, você vai lá, você não precisa nem trocar o dinheiro, porque todo lugar vai ter que aceitar bitcoins porque é a moeda oficial do país. E tem diversas outras reportagens também, aqui é só algumas para poder exemplificar para vocês. E onde que eu vou comprar bitcoins? Eu quero, beleza, gostei, quero comprar bitcoins, quero utilizar meus bitcoins, por exemplo, quero entrar para a TelexBit, eu preciso comprar bitcoins para poder entrar. Aonde eu compro? Existem diversas plataformas que fazem venda de bitcoins. Vocês também podem comprar com outras pessoas que já tenham bitcoins. Por exemplo, eu tenho, eu quero vender, você quer comprar, eu posso vender para você também. Mas eu vou citar aqui algumas das principais aqui que vocês podem utilizar, mas existem outras, tá? Fiquem cientes que existem outras. Então primeiro eu vou falar aqui da blockchain, que é a maior do mundo hoje. Diversas transações passam por dentro ali da blockchain. Eu indico ela pela segurança. Então eu tenho lá uma carteira na blockchain, tem carteirinha diversa, tem uma carteira minha na blockchain
que eu deixo lá a quantidade maior de bitcoins. Então é como se fosse para mim um banco ali mesmo, onde eu vou guardar aquela quantidade maior que eu quero mais seguro. Então eu consigo criar vários linhas de segurança. Então eu tenho lá uma validação, outra validação, até chegar mesmo a movimentar aquele meu dinheiro ali. Então eu consigo deixar bem mais seguro, só que também isso aí torna um pouco mais amarrado a utilização. Então eu utilizo a blockchain como se fosse um banco, e aí eu utilizo outros como se fosse a minha carteira. Por exemplo, o mercado Bitcoins, ele é um site brasileiro que faz diversas transações também de Bitcoins ali. É muito bom para a gente comprar Bitcoins lá, a gente entra ali, faz a compra, você consegue fazer um trade ali, você consegue abrir uma ordem de compra, uma ordem de venda de Bitcoins. É bem interessante mesmo também o trabalho no mercado Bitcoins. Bitcoins to You também é uma empresa brasileira que facilita bastante aí também a nossa compra de Bitcoins, a utilização também dos Bitcoins ali dentro dela. Aqui eu utilizo para poder fazer as compras mesmo, assim, para poder movimentar os Bitcoins, como se fosse a minha carteira de bolso, onde eu tiro da blockchain o que eu tenho lá em estoque e coloco nessa carteira, é a chapa. A chapa ela ainda facilita muito para a gente, que eles têm um cartão, aqueles cartões de débito internacional, de bandeira Visa. Então você pode, eu tenho meu dinheiro lá dentro em Bitcoins, chego na padaria, aceita Bitcoins? Não aceito, mas aceita a Visa? Aceita, beleza, passo o cartão aqui, na hora converte os Bitcoins para real e debita ali do meu cartão. Então é fantástico também, eu costumo utilizar mais a blockchain e a chave. Temos também a Coinbase, que a Coinbase já é uma plataforma internacional também, muito grande, muito confiável. Muitos investidores dos Estados Unidos e de outros países estão investindo forte também na Coinbase aí, pela estrutura e pelo tamanho dela. E temos a Foxbit, que também ela faz a mesma função ali do mercado Bitcoins, tem como a gente fazer trade dentro dela também de Bitcoins, é fácil também para a gente poder comprar os Bitcoins através dela. Então isso aqui é algumas das diversas empresas que trabalham com essa compra e venda de Bitcoins e que facilita todo esse trabalho, como se fosse casas de câmbio de Bitcoins. E aqui só para exemplificar um pouquinho mais para vocês, a valorização dos Bitcoins, para vocês terem uma ideia, em 2015, 92%, ou seja, iniciou o ano custando R$ 892 um Bitcoin e acabou o ano a 1.717. Aí as pessoas podem falar assim, deu esse crescimento, mas depois vai cair. Vai cair. A cotação em 4 de julho, 2.270. Agora acessem hoje aí, entra por exemplo, www.mercadobitcoins.com, acessa lá e vê o preço que está, para vocês verem. Nesse exato momento que eu estou gravando essa conferência, está 2.330 um Bitcoin. Então para vocês verem como a moeda sempre valoriza. Se você pegar o gráfico desde da criação do Bitcoin, você vai ver que a tendência é sempre de alta. Às vezes dá aquela mexida no gráfico, todo gráfico tem aquela subidinha e descida, mas a tendência total ela está sempre em alta e vem crescendo cada vez mais. Então, os Bitcoins realmente hoje é o maior investimento que a gente pode fazer para que a gente tenha aí um crescimento rápido. Então, a minha dica aqui para vocês é invista em Bitcoins, porque Bitcoins é o ouro dos novos tempos. E a gente sabe que a TelexBit é a grande oportunidade para a gente ganhar em Bitcoins. Então a gente consegue colocar o nosso Bitcoins para trabalhar lá na empresa e a gente consegue ganhar muito dinheiro, ganhar muitos Bitcoins com essa empresa. Então a minha dica é essa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais aí sobre o Bitcoins ou quiser saber um pouquinho mais sobre a TelexBit, acesse o nosso site www.querotelex.com. Vocês podem acessar também o nosso site www.brasiltelexbit.com e lá a gente tem mais informações, beleza? Sucesso a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.